Meu nome é Pedro, e o que vou contar aqui não é uma história inventada, nem uma lenda urbana qualquer. Isso aconteceu de verdade comigo, e até hoje, eu me pergunto como diabos eu consegui sair vivo daquela noite. Seja bem-vindo à Biblioteca do Medo, onde cada página esconde um segredo sombrio e cada história pode ser sua última. Aqui, transformamos simples relatos em pesadelos vívidos. Se você ama sentir aquele arrepio na espinha, então você está no lugar certo. Era para ser só mais uma volta para casa depois de uma festa. Eu e meu amigo Lúcio estávamos um pouco altos, rindo de qualquer besteira enquanto atravessamos o parque. A noite estava fria, e o vento soprava forte pelas árvores, fazendo as sombras se mexerem de um jeito estranho. Foi quando senti aquela pressão na bexiga. Não ia conseguir segurar até em casa, então sugere que fossemos até o banheiro público do parque. Lúcio hesitou. Cara, tu lembra daquela história? A quinta cabine. Eu ri, achando aquilo uma bobagem. Ele puxou o celular, deu uma olhada na internet e ficou pálido. Pedro, hoje é lua de sangue. E vai começar daqui a 7 minutos. Se eu fosse você, segurava mais um pouco. Revirei os olhos. Sério, Lúcio? Você acredita nessas coisas? Eu sempre usei esse banheiro e nunca aconteceu nada. Ele cruzou os braços e se encostou em uma árvore. Faz o que quiser. Eu não entro lá nem fodendo. Ignorei e entrei no banheiro. O lugar estava deserto, fedendo a urina e mofo. Olhei em volta e contei 4 cabines. Nada de quinto box, viu? Gritei para ele, rindo. Entrei na segunda, que era a menos nojenta, e fiz o que tinha que fazer. Como todo mundo faz, fiquei no celular um tempo, rolando pelo Instagram. Uns 5 minutos depois, guardei o celular e saí da cabine. Ainda havia 4. Dei um sorrisinho e murmurei, besteira. Fui até a pia, liguei a torneira e comecei a lavar as mãos. Foi quando ouvi aquela respiração pesada atrás de mim. Parei. Lúcio, para com isso. Essa coisa da cabine extra é babaquice. Silêncio. Levantei a cabeça e olhei para o espelho. Meu coração quase parou. Atrás de mim, refletido no espelho, havia uma quinta cabine. Mas quando me virei, só havia 4. Olhei de volta para o espelho. A cabine extra continuava lá. Uma porta velha, apodrecida, com água escorrendo por baixo. Um cheiro azedo começou a impregnar o ar. Meus pelos se arrepiaram. Algo estava errado. Muito errado. Foi quando eu ouvi passos. Pés, dentro da cabine extra. Botas de borracha, como as de um faxineiro. Eles estavam parados lá dentro. A porta se abriu devagar, rangendo como se não fosse aberta há anos. Meu coração disparou. Me virei para correr, mas a porta do banheiro bateu com força e se trancou sozinha. Voltei o olhar para o espelho. A porta agora estava escancarada, mas não havia ninguém. Senti um bafo quente no meu pescoço. Meu corpo congelou. Quando criei coragem para olhar para trás, não tinha nada. Foi então que algo agarrou meu tornozelo com força. Um puxão violento me jogou no chão e começou a me arrastar para dentro da quinta cabine. Gritei, me debati, chutei, mas era como se mãos invisíveis me puxassem para a escuridão. Assim que cruzei a entrada da cabine, tudo ficou diferente. Eu estava em outro banheiro, igual ao anterior, mas velho. As paredes estavam rachadas, o teto escuro pelo mofo, o chão imundo. E estava frio. Um frio que parecia atravessar os ossos. Levantei com dificuldade e liguei a lanterna do celular. A luz não iluminava muito. Era como se a escuridão ali fosse densa. Então ouvi rangidos, correntes sendo arrastadas, portas de cabines batendo, um gemido de dor. Comecei a andar, tentando encontrar uma saída. Mas tudo parecia igual. As cabines se repetiam infinitamente. Então, algo se moveu na escuridão. Uma figura magra, de cabelos ralos e olhos fundos. Ele usava um uniforme de faxineiro encardido e velho. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelos ombros. Sua pele era gelada como gelo. Por quê? Por que eu? Ele gritou, e minha mente foi tomada por uma visão.
Vi aquele homem, anos antes, limpando um banheiro idêntico. 2 rapazes entraram, brigando. Um deles era filho de um figurão da cidade. Do nada, decidiram descontar a raiva no faxineiro. Espancaram ele até a morte. Depois, esconderam o corpo na 5ª cabine. Para encobrir o crime, o pai do Almofadinha subornou o prefeito e lacrou o boxe. O faxineiro nunca foi encontrado. Não teve justiça. Voltei à realidade. O faxineiro ainda me segurava. Seus olhos vazios pareciam devorar minha alma. Me soltei e saí correndo. Tropecei. Caí de cara no chão. Quando olhei para o lado, quase vomitei. Havia 3 corpos ali, podres, em decomposição. Outros que tinham sido levados antes de mim. Me arrastei para dentro de uma cabine e fechei a porta, tremendo. O faxineiro abriu uma, depois outra. O som das portas batendo era ensurdecedor. Meu relógio marcava 25 minutos. Se eu não saísse dali em 5, ficaria preso para sempre. A respiração dele ficou mais próxima. As unhas arranharam a minha porta. Ela se abriu devagar, revelando um rosto distorcido, o pescoço longo demais, a boca enorme se abrindo para me devorar. Um barulho forte ecoou. Algo atingiu o fantasma, que desapareceu num grito. Era Lúcio. Ele correu e me puxou com força. Quase não cheguei a tempo. Ele me arrastou para fora. As correntes começaram a se mover atrás de nós, mas, de repente, tudo parou. Eu ofegava, meus pulmões ardendo enquanto meu corpo tremia do choque. Olhei para o pulso e vi a tela do relógio reluzindo no escuro. Os 30 minutos haviam se passado. O ar pesado que enchia o banheiro pareceu se dissipar de repente, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida novamente. Levantei a cabeça e olhei em direção às cabines. A 5ª tinha desaparecido. Nada restava ali, apenas a fileira comum de 4 portas, como se nunca tivesse existido um 5º box. Lúcio caiu no chão ao meu lado, o corpo suado e exausto. Ambos respirávamos pesado, tentando entender se realmente havíamos escapado. O silêncio do banheiro agora parecia ensurdecedor, como se a própria estrutura soubesse que algo havia mudado. Eu te disse que não se deve duvidar de lendas, murmurou Lúcio, olhando para mim com um meio sorriso nervoso. Mas eu não respondi. Meu olhar estava fixo no teto encardido, minha mente ainda presa no que havia visto. O faxineiro, os corpos, aquele lugar de trevas. No dia seguinte, contei tudo para Lúcio com mais calma. Mesmo assim, parte da minha própria voz soava surreal. Quem acreditaria naquela história? Mas Lúcio apenas assentia, pois ele mesmo havia testemunhado o suficiente para saber que era verdade. Sem pensar 2 vezes, voltamos ao banheiro no meio da tarde, desta vez munidos de marretas. O sol brilhava forte lá fora, tornando tudo menos ameaçador. Mas o medo persistia em nossas entranhas. O banheiro estava vazio, mas o cheiro ácido de urina misturado ao mofo parecia ainda pior do que na noite anterior. Fomos direto para a parede onde a 5ª cabine deveria estar. Encostei a palma da mão no azulejo frio e fechei os olhos por um instante. Era ali. Eu sentia. O ar parecia ligeiramente mais gelado naquele ponto. Lúcio ergueu a marreta primeiro. Tem certeza? Apenas assenti. O primeiro golpe ecoou pelo banheiro como um trovão. Pequenos fragmentos de azulejos e cimento voaram. O segundo golpe revelou uma camada antiga de tijolos apodrecidos. Um terceiro golpe mais forte abriu uma fissura larga o suficiente para revelar o interior do que estava escondido. Um cheiro nauseante invadiu o ar, tão forte que recuei com a mão sobre a boca. O buraco na parede revelou uma cabine velha e acabada, as paredes manchadas pelo tempo e pelo abandono. O chão estava coberto de poeira e fragmentos de azulejo quebrado, e no meio daquela escuridão, um montão disforme jazia no canto. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia o que era antes mesmo de Lúcio iluminar com a lanterna do celular. Um esqueleto humano, ainda vestido com os restos de um uniforme de faxineiro encardido. O crânio estava tombado para o lado, a boca entreaberta como se ainda estivesse gritando sua agonia. Os ossos estavam amontoados,
como se o corpo tivesse sido jogado ali sem qualquer cuidado. E por mais tempo que tivesse passado, o cheiro de morte ainda impregnava o lugar. Engoli em seco. É ele. Lúcio recuou, engolindo o próprio nojo. Vamos chamar a polícia. E assim fizemos. Minutos depois, o local estava cercado por fitas de isolamento e oficiais que analisavam os restos mortais. O prefeito da cidade foi chamado. Jornalistas apareceram. Aos poucos, a verdade começou a se desenrolar, e o antigo segredo foi revelado ao mundo. Mas eu sabia que, por mais que a história fosse finalmente esclarecida, algo ainda pairava no ar. Algo que não poderia ser simplesmente enterrado ou apagado com uma explicação oficial. Naquela noite, enquanto tentava dormir, jurei ouvir um som abafado ecoando em minha mente. O rangido de uma porta de cabine se abrindo devagar. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você ama o terror tanto quanto eu. Então já sabe, se inscreva na Biblioteca do Medo e ative o sininho para nunca perder um novo conto macabro. Quem sabe, o próximo relato não seja o seu.